Senhoras e senhores, o Vasco vence, mas claramente ainda tem muita questão ali, tá ligado? A gente faz um primeiro tempo muito bom, que tem sempre aquele porém sobre ser contra um time da Série C, mas que ainda é bom, e o segundo tempo mostra que, respondendo ao título, não, o Vasco não é favorito. Olha só, pessoal, a gente tem algumas coisas pra comentar e começa aqui na escalação do Vasco pra hoje, até que deu certo, a gente ganha porque era contra um adversário muito desqualificado, a gente tá falando aqui do CSA, com todo respeito, o 8º colocado da Série C. Não é da Série B, é da Série C. E aí, melhoraram, né? Porque na semana passada ele estava em 9º, agora está em 8º, mas é o 8º colocado da Série C. E para enfrentar esse time, o Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui, e a gente tem algumas questões aqui. A gente tem, primeiramente, a titularidade do Verratti de novo. Josão, já tá chegando na hora do Verratti virar reserva? Seguro que já a gente fala sobre. Mas, cara, a gente tem Hugo Moura na zaga. Haja paciência, o Hugo Moura, pra quem não sabe, é meio campista, tá ligado? Que não é, mesmo sendo meio campista, dos melhores. Ele não é o cara da construção, o cara que é conhecido por, nossa, sair jogando muito bem, tem um belo passe. Não é. Mas aí ele é colocado como zagueiro pra fazer a construção. Eu não sei nadar, mas eu vou competir numa prova de natação. Olha só, cara, a gente tem também o Jair sendo titular aqui, esse sim no meio de campo, no lugar que normalmente fica o Hugo. O Jair, eu não sei se eu tô deixando passar algo, mas a impressão que eu tenho é que ele só não joga direto porque marcando, porque no gás, o Jair não é aquilo tudo, tá ligado? Ele é um cara que vai chegando em determinado momento, ele fica meio cansado, ele é meio lento, ele não é o cara mais veloz e mais feroz, tá ligado? Mas, tecnicamente falando, é muito diferente. Eu acho que, inclusive, o Jair potencializa o Tietê. Só que olha só, antes da gente falar das qualidades do jogo, o Diniz, ele entra numa corda bamba. Eu acho que até o presente momento eu tava com muito mais paciência do que nesses últimos dias. Eu comecei a refletir aqui e tal, eu acho que a corda também tem que ser colocada um pouco no pescoço do Diniz, tá ligado? E é claro que ele não é culpado sozinho, mas a coisa tem que ser começada a ser cobrada um pouco mais sobre ele também. Enfim, pessoal, dessa forma, com um cenário caótico, a gente sem ganhar, se eu não me engano, há 7 jogos, com mais derrota do que tudo na vida, a gente veio a campo pra hoje, num jogo, cara, que em condições naturais era pra ser fácil, né? Era o Vasco dentro de casa contra um time da Série C, num placar que tava zerado, então qualquer vitória mínima tava valendo. Era pra ser fácil, mas como é Vasco, a gente sabe que provavelmente não seria, porém começou da seguinte forma, começou com o Vasco todo no ataque. Repara que nesse momento, aos 15 minutos do primeiro tempo, isso aqui talvez ilustre um pouco do que foi o jogo. O Vasco atacava e só ficava ele com a bola, tá ligado? O CSA, claramente, nem tentou jogar. E aí eu não sei até que ponto também que não dá pra cobrar dos caras lá, porque, gente, é Série C do campeonato, pô, aquela coisa toda. Mas assim, o CSA, ele veio pra retrancar e seja o que Deus quiser. E aí, portanto, a gente vê um Vasco aqui que todo mundo, obviamente tirando o Léo Jardim, porque senão também virou bagunça, todo mundo tá para frente. Se até o goleiro passar do meio campo, isso não é Vasco e CSA, isso é Bayern e Auckland City no Super Mundial. Mas enfim, todo mundo, inclusive os zagueiros todos pra frente, o Vasco pressionava. Mas, cara, no começo do primeiro tempo, tava me dando um pouco de raiva, porque apesar da gente ficar com a bola, era só chuveirinho. Parecia Lorenzetti, o Vasco só sabia fazer chuveiro, era bola dentro da área e seja o que Deus quiser. E normalmente o seja o que Deus quiser, no caso aqui, é o Verratti fazer alguma coisa. Verratti que vamos segurar de novo, mas o Verratti, calma aí, o Verratti tá meio esquisito. Depois, o que a gente tem, gol do Vasco, gol do Ryan, mais um dele, o Diniz fez ele crescer muito. Olha só aqui, porque o passe que o Nuno dá, repara só, o Tietê dá a bola no Nuno que de primeira, cara, ele clareia o jogo todo pro Piton que vai cruzar dentro da área, a bola bate, rebate, vai sobrar pro Ryan fazer o gol e sai aqui comemorando. Antes da gente falar do Ryan, o Nuno. O Nuno é provavelmente a melhor contratação do Vasco em muito tempo. Eu não vou me arriscar aqui a falar desde quando, porque talvez seja desde o Verratti, mas eu tô meio que... eu abro aqui a possibilidade de eu estar esquecendo alguém, tá ligado? Mas assim, o Nuno muito bom. E assim, você tem um jogador que hora ou outra, ele vai dar um passe de primeira, que abre todo o jogo, que clareia a parada, porque assim, como eu falei, o Vasco ele tinha posse de bola, mas até aí tudo bem, tá ligado? A gente vem tendo vários jogos em sequência, se você tá acompanhando aqui, você tá vendo, que a gente tem um monte de posse de bola, então termina o primeiro tempo, o Vasco tem 60%, 70% de posse de bola, e aí termina o jogo e a gente perde, não adianta muita coisa, só que aí o Nuno faz o que não é só ficar tocando pra lá e pra cá, ele toca pra frente com muita qualidade, ele clareia o jogo, embolei aqui na palavra clareia, ele clareia o jogo e o Piton melhorando, tá? Eu acho que, inclusive tá aparecendo aqui no fundo, o Piton, ele vem crescendo novamente, e que bom que continue assim, e eu falo por quê?
a temporada dele não era boa. Eu acho que o ápice da merda foi naquele jogo que ele foi expulso, que ele condicionou a partida toda, que ele cagou no planejamento do Diniz contra o Del Valle, e aí aconteceu toda aquela merda depois. Eu acho que ali, meu Deus do céu, a paciência acabou tudo, porque ele foi completamente imbecil, tá ligado? Eu acho que não chega no nível de, por exemplo, falando de Copa do Brasil, do Aníbal Moreno ontem no Palmeiras, é Aníbal Moreno mesmo? Acho que foi. Mas enfim, o cara que foi expulso por cabeçada. Agora eu tô em dúvida se é o Aníbal ou se é outro. Enfim, o cara que deu a cabeçada, eu vou colocar aqui que é o Aníbal, se não for, me desculpe, mas você sabe de quem eu tô falando. Aquilo ali é uma imbecilidade. E pra quem não sabe de nada, pra quem tá totalmente perdido, assim, sem mais nem menos, o cara achou que era legal, numa época que já existe VAR há muito tempo, desde 2018. Ele achou interessante dar uma cabeçada no jogador do Corinthians, cabeçada essa que fez com que ele fosse expulso. E aí, o Palmeiras, que já tinha um placar negativo, tinha que reverter um resultado. Agora, além de ter que reverter, tinha um jogador a menos. Eu acho que o Piton, ele não fez uma cagada tão grande, porque a agressão dele não é tão burra, mas é burra também. Ele entra ali numa clara, num carrinho que todo mundo daria vermelho. Não é esse tipo de coisa completamente do nada, porque ele tentou chegar numa jogada, não era um lance parado como foi ontem o lance do Palmeiras, mas ele cagou tudo. Só que aí, cara, nos últimos jogos, ele vem crescendo. O Piton participou legal do jogo contra o Mirassol, só que é aquilo, a gente joga bem e perde, tá ligado? Joga como nunca, perde como sempre. Só que naquele jogo ele participa diretamente de 2 gols, ele vem crescendo. E agora, falando de quem faz o gol, cara, o Ryan é muito bom. O Ryan é uma parada que tem dado muito certo. E assim, que bom que o Vasco tem o Ryan, porque se não tivesse, quem seria, tá ligado? Que bom que já foi o Peck, agora o Ryan, e eu espero que amanhã ou depois, quando o Ryan for vendido, e que seja vendido caro, quando for pra acontecer, que seja vendido caro, que a gente não... Cara, sei lá, o Flamengo conseguiu 30 milhões no Reinier. No Reinier. Assim, que o Vasco saiba vender essa brincadeira aqui. É claro que é muito mais fácil você vender caro dessa forma quando você é o Flamengo, porque tem aquela grife de tudo tá dando certo, então parece que até o cara mais ou menos ele é craque, tá ligado? Mas isso aqui é um moleque muito bom. Isso aqui é muito promissor e na mão do Diniz cresceu bastante. Então, se eu começo a criticar mais o Diniz, eu acho que é momento pra isso, tá ligado? Ele tem que ser cobrado. No Ryan, ele tem acertado bastante. Então, assim, cara, o Ryan é realmente bem interessante. Eu vi notícia de que talvez ele vá desfalcar o Vasco numa série de jogos aí, porque tá pra vir seleção brasileira sub sei lá o quê. Nossa, Deus do céu, eu adoro falar quando eu vejo jogo do time dos outros. Porque fulano tem que ir pra seleção, porque isso tem que ir pra seleção. Não pode perder o Ryan, não. Assim, se o Ryan puder não ser convocado, eu vou estar aqui agradecendo, tá ligado? Mas, muito bom jogador. E como eu falei, se o Vasco não tem o Ryan, complica. O Ryan vem fazendo muitos gols, ele vem sendo muito importante. E, cara, que bom, porque como eu acabei de elogiar, o Nuno também é muito legal. E o Nuno foi uma contratação, diferente dele. Foi uma contratação, mas a gente sabe que Nuno é exceção, Nuno não é regra. A regra é João Vitor, cara, nossa, assim, o Lloyd nem entra, né? O Lloyd nem entra. A regra é isso. A exceção, o ponto fora da curva é a contratação que dá certo. Então, assim, se a gente depender só de contratação, a gente tava na merda. E a gente tá, pra falar a verdade. Só que a casa, a fábrica do Vasco, a base forma mais uma parada. Eu acho que, em 23 o Peck foi absurdamente importante e o Ryan, eu acho que menos que o Peck, pra ser bem sincero, mas vem sendo muito importante também. Agora, falando de venda, o Ryan tem que ser vendido melhor do que o Peck foi. Tá ligado? E o Ryan, diferente do Peck, eu acho que ele, se ele for pros Estados Unidos, ele vai dar um tiro no pé, porque ele tem futebol pra Europa, tá ligado? Enfim, é isso, esse foi o primeiro gol. Depois o que a gente tem cara, a bola chegando no Verratti, ele vai chutar... Mas tudo bem, porque Felipe Coutinho vai lá, faz seu gol. Olha só, o Ryan aqui de novo, ele puxa a responsabilidade, ele traz a bola pro meio, ele chuta, o goleiro dá rebote, o Coutinho aproveita, faz o gol, sai aqui comemorando, beija o escudo e tal. O Coutinho é muito identificado, cara. Eu acho que assim, o Coutinho é daqueles jogadores que, se a gente tiver que criticar, e talvez daqui a pouco seja necessário também, não nesse vídeo de hoje, eu falo no futuro, do jeito que as coisas estão, enfim, mas o Coutinho é o tipo de cara que, mesmo se for merecidas as críticas em algum momento, não é por falta de vontade. Você vê nele que ele é um cara que tenta dar certo, que se esforça, que realmente parece que
Cara, ele tá aqui não só porque tem um salário, porque realmente o Vasco significa algo pra ele. E no mundo onde cada vez mais jogador pensa mais em dinheiro do que qualquer outra coisa, isso aqui é legal de se ver, tá ligado? Então, assim, é daquele tipo de cara que a gente torce muito, pelo menos eu torço muito pra que dê certo, porque existe aquela identificação. O Coutinho não é ídolo do Vasco, não é ídolo, mas é muito identificado, faz aqui um gol. Eu confesso pra você, como eu já venho falando em outros vídeos, eu confesso pra você que o Coutinho, ele decepciona no geral, não com futebol, mas com a falta de jogos, tá ligado? Direto ele não tá disponível, mas hoje ele estava, jogou bem mais uma vez, fez aqui o gol, e aí o mérito também pro Ryan mais uma vez, que puxa a jogada, que chuta a bola pro gol, que provoca o rebote do goleiro. Depois, dois tchê, duplo tchê, double tchê faz aqui o gol, cara, numa baita jogada. O Nuno vai dar o passe no Piton, que de novo dá um bom passe aqui, o tchê dribla dentro da área, chuta, a bola desvia, ele faz gol dele, ele tira a camisa pra comemorar. Acho que eu risquei. Risquei minha camisa. Oh, meu Deus do céu, burrice. Não sei se vai dar pra ver que eu fui fazer. Enfim, ele tira a camisa pra comemorar, assim como eu vou ter que fazer pra lavar isso aqui. Ele tira a camisa pra comemorar porque é o primeiro gol dele na temporada, tá ligado? Cara, o Tietê é um bom jogador. O Tietê é legal. E eu acho que dias iguais hoje, que a gente tem, além dele, o Jair, melhora um pouco a coisa. Porque normalmente o Tietê, por ser bom no Vasco, e todo mundo que é bom lida com isso, assim, o cara que é bom, ele tem que ir no Vasco fazer papel de 2-3, tá ligado? E aí quando o Jair tá lá, eu acho que alivia um pouco mais pra ele faz uma boa partida, ele faz aqui um gol, é um jogador interessante. Assim, quando veio pro Vasco, eu acho que todo mundo ficou empolgado, porque sabia do que é o Tietê, tá ligado? Não é de hoje que ele tá jogando bem aqui no Brasil em times grandes, enfim, contratação acertada é mais uma. O problema é que Tietê e Nuno, assim, são dois pra, sei lá, pra 10 que não presta. Mas aqui, o gol interessante, o Piton aparecendo mais uma vez pra dar um baita passe, uma jogada muito bem construída ali. Jogada essa, esse gol aqui, ele foi tão legal, porque esse aqui realmente tudo deu certo, a jogada muito bem pensada, a ponto de eu ter visto palmeirense falar aqui que o Vasco, nossa, é um absurdo que o Vasco esteja jogando melhor do que o Palmeiras. Esse gol aqui passou essa impressão. Só que se você viu o resto do jogo, eu não sei não, tá ligado? Eu não sei não. Enfim, gente, 3-0 no placar, termina o primeiro tempo. Se o futebol fosse um esporte onde cada partida tem só 45 minutos, nossa, que jogo perfeito. Porque nos primeiros 45 minutos o Vasco, ele foi soberano, tá ligado? E trazendo essa soberania em números, eu tenho aqui anotado 73% de posse de bola, zero surpresa. Isso é o Diniz. Normalmente é isso mesmo. É claro que 73 é um número bem alto, porque uma coisa é você dominar, outra coisa é tu meter 73. 73 é bastante. E mais do que 73, são 15 finalizações do Vasco contra apenas uma do CSA. Então assim, gente, o Vasco de fato dominou o CSA. E aí, pô, o primeiro tempo, cara, o time joga bem, todo mundo tava centrado, a torcida tava empolgada. Torcida essa, a galera que tava presente hoje, que merece muito elogio, porque assim, o cenário era uma bosta. Certo? O Vasco, diferente, sei lá, de vários times que estão bem, o Vasco não vive um momento que faz aquele torcedor que não se importa tanto ir ao estádio, porque no oba-oba todo mundo quer participar, tá ligado? O Vasco não vive isso. O Vasco vive um momento ruim, e é claro que o fato de São Januário ser um estádio pequeno ajuda um pouco, mas ingresso esgotado de novo. Então, assim, tá uma bosta, tá indo de mal a pior, boato de presidente sendo sequestrado, tá ligado? Mesmo assim, ingresso esgotado. E aí, pô, eu acho que falando de presidente e diretoria no geral, pô, vocês têm que pensar 30 vezes antes de falar qualquer coisa de torcida, tá ligado? Ah, porque reclama demais, porque acha que é fácil. Vocês têm que pensar 30 vezes antes de falar qualquer coisa sobre a torcida do Vasco. Enfim, tava tudo bem, tava tudo muito legal. Se terminasse por aqui, pô, bacana. Só que, cara, ainda tem um porém, né? É contra o CSA. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que, nossa, que legal, metemos 3 gols, então agora vai. Agora a gente vai sair da zona, a gente vai pegar a vaga para Libertadores, já estamos nas quartas da Copa do Brasil, vamos ganhar contra o CSA. Repito aqui, oitavo colocado da Série C. C, não é a B. Então, esse porém é um porém bem importante, tá ligado? No segundo tempo... nossa, gol dos caras. Gol dos caras, assim, de cabeça, o Freitas não marca, o Nuno não é dele, e também ninguém mais aparece, porque o outro zagueiro é um meio campista, que é o Hugo. O Vasco toma mais um gol de jogada aérea.
Isso não começa no Diniz, mas ele também não consegue resolver. Já deve ser a 15ª vez que eu falo isso. Desde o Carille, naquele jogo lá da Sul-Americana, que a gente tomou um empate quando não cabia mais, acho que contra o Melgar, o Vasco tá muito mal. Na verdade, não é desde daquele momento, não. É que aquele momento foi o maior momento, tá ligado? Mas é de antes. Esse jogo do Vasco não prova nada na defesa. O Vasco ganhou, agora acabou os problemas defensivos, não precisa mais contratar zagueiro. O Vasco não precisa mais... Precisa. O Vasco precisa contratar zagueiro. O Vasco tá mal. Agora parece que andou a contratação do André Gomes, é esse o nome? O colombiano lá, o gringo que eu cheguei a comentar, que tá pra vir e tal, que é um atacante de beirada, então não sei se exatamente ele chega pra ser opção overhead, mas enfim, não tem se falado nada sobre zaga. E deveria mais do que atacante, inclusive. O Vasco, ele só tomou um gol, mas ele permite ali, tipo assim, no primeiro tempo, eu acho que o CSA só não fez nada porque o Vasco foi bem e porque é o CSA, tá ligado? E no primeiro, no caso. E no segundo o Vasco permitiu sofrer um gol e permitiu com que o CSA criasse ali coragem. A ponto de a torcida ficar meio calada no estádio. E como eu falei, eu não vou cobrar de torcida aqui não, tá ligado? Nesse momento não. Cara, existe ali um clima de medo. Então o Vasco tinha 2 gols na frente, mas mesmo assim a torcida sentia ali um cagaço. E claro, a gente pode vir aqui e falar, nossa, mas a galera era pra confiar mais e tal. Mas se existe esse cagaço, se existe placa, é porque tem história. Então assim, não é do nada que contra um time da Série C com 2 gols na frente, a torcida fica meio... Será que vai dar bosta? Existe um motivo pra isso. E parte desse motivo, atualmente, é isso aqui. Zaga. O Vasco vai muito mal. Então, hoje só tomou um gol. É contra o CSA. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. E depois. Enfim, a gente toma esse gol aqui. Depois, cara, tem mais um lance do CSA, que graças a Deus o rapaz aqui chutou lá na casa do chapéu, jogou a bola lá na lua, tá ligado? Ele faz um lance muito bom, consegue driblar ali dentro da área e tal, mas na hora de chutar, deu uma de Wallace Ian cobrando pênalti, inclusive grandes momentos de ontem. Mas, cara, aqui o Vasco conta com a sorte. E aí você vê que a torcida, de fato, tinha um motivo ali pra ficar meio cagada de medo, porque o Vasco, de fato, tava dando motivo, tá ligado? Aqui é sorte. O cara chutou mal, chutou longe. E se ele faz esse gol? Assim, existe... Inclusive, o Diniz, ele tem essa parada de ser o treinador psicólogo, o cara que cuida muito bem de... Cara, o Vasco tá sem psicológico. Assim, o psicológico do Vasco, ele é esfarelado. O time toma um gol, uma situação ainda muito controlada, e parece que tomou um empate, se não a virada. O Vasco claramente tremeu na base depois de tomar um gol dentro de casa contra o CSA. Tá ligado? E aí são por motivos tipo esses que eu falo, cara, a gente tem que pesar na do Diniz também. Igual, o Vasco tem um problema de criar muito, ficar muito com a bola, mas dificuldade para fazer o gol. A bola chega lá, tal, bate na trave, o chute, tal, pá. E aí outro ponto para cobrar do Diniz. Tá, mas e tentar alguma opção overhead? Se não tem um reserva direto, se não tem outro centroavante camisa 9, cara, e tentar mudar o esquema do jogo? E tentar, sei lá, meter um DVD ali, cara, sei lá, tenta alguma coisa, tá ligado? Falando nele, a gente tem um momento para falar do Verratti. Chegou a hora do Verratti virar reserva do Vasco, cara, correndo o risco de no próximo jogo ele fazer 16 gols, sendo desses 16, 17 de cabeça, talvez sim. Eu não vou cravar porque, cara, ainda estando mal, ou melhor, mesmo estando mal, artilheiro do Brasil. Não artilheiro do Vasco, artilheiro do Brasil, tá ligado? E se você pega aqui pra ver, Hulk 15, Bright White 15, a 15, 16, Cano do Fluminense 16, Verratti 21. É um salto ali. Então, mesmo estando mal, o Verratti é isso aqui. Então, assim, por ser esse calibre, eu fico sempre meio ressabiado de falar, tem que ser reserva assim, porque pra chegar amanhã ou depois ele voltar a fazer gol e voltar a ser muito importante uma parada. Existe uma parada que, se eu não me engano, eu posso estar enganado, me corrijam aqui nos comentários, mas se eu não me engano, essa foi a primeira vitória do Vasco no ano sem ter gol do Verratti. Se eu não me engano, é isso, tá ligado? Se não foi a primeira, é uma das primeiras. Não tem muito jogo, na verdade não tem quase nada de vitória do Vasco sem um Verratti. Dito isso, o Verratti não tá contribuindo em nada. Nada, certo? Assim, eu posso até pegar aqui no celular, eu acho que eu tinha deixado separado. Olha só, a gente abre aqui aplicativo de estatística e, cara, olha só, toques na bola.
tá? Toques na bola. E aí pode ser o momento que o cara pegou para dar um passe, para dar um chute, para fazer um cruzamento, qualquer coisa. Toques na bola. Quantos o Coutinho teve? O Coutinho que saiu aos 66, o Verratti ficou até o final do jogo. O Coutinho que saiu aos 66 minutos do segundo tempo teve 74 toques na bola. 74. Ele saiu aos 66 minutos. Vamos lá. Nuno Moreira. O Nuno também saiu aos 66 e ele teve 41 toques na bola. Saiu aos 66 minutos. Já o Verratti, que jogou o jogo todo, teve 19. Cara, assim, o Verratti muitas das vezes está apanhando da bola, tá brigando com ela, tá ligado? Hoje, se eu não me engano, ele não chegou nem a ganhar a disputa aérea, o que é um momento meio raro, mas se eu não me engano, hoje rolou. Talvez eu tenha esquecido de algum momento, mas eu acho que não. Mas, cara, a bola no pé, normalmente, quando chega, é infrutífera, não dá em nada, e muitas das vezes até, além de sei lá, chutar pra fora, ele chuta muito pra fora. Isso quando ele não tenta fazer um pivô e parece aquele vídeo do cavalo brincando com uma bola todo torto, tá ligado? Quem já viu, tá ligado? Isso fora quando não tem esses momentos. Então, assim, cara, eu volto a falar pela milionésima vez, era pra ter um substituto, era pra ter no mínimo um reserva, e se não tem, pelo menos por enquanto, cara, tenta alguma coisa diferente. Ou, cara, vamos assim ser mais pé no chão, vamos facilitar a vida pro Diniz. Se tirar o Verratti da titularidade é muito arriscado, até porque a gente tá falando de um cara que tem essa hierarquia no vestiário, que é o capitão do time, cara, será que não dá pra pelo menos no segundo tempo tirar ele, não? Porque assim, o Verratti termina todos os jogos, né? E é um jogador de quase 40 anos. Ele termina todos os jogos. E aí, assim, se ele estivesse contribuindo pra caramba, eu entenderia, tá ligado? Pô, tira ele porque... Ou melhor, não tira ele porque ele tá contribuindo pra caramba. Mas, gente, você viu o jogo hoje? O Verratti contribuiu? Assim, eu acho que é até uma forma de blindar o jogador no momento que ele não tá bem. Cara, no mínimo... você dá oportunidade para outro, no mínimo. Porque quanto mais ele fica e ele apanha da bola, ele briga com o futebol, mais feio vai ficando a coisa. E aí um cara que, mano, eu acho que com certeza de 2023 para cá, do segundo semestre de 23 para cá, é o jogador que mais deu felicidade pra torcida. Tá ligado? Não tem ninguém. O que mais chega perto é o Léo Jardim, mas sinceramente eu acho que ainda não bate com o Verratti. Cara, assim, vocês estão meio que sujando na história desse maluco também, tá ligado? Então a preocupação não é só essa, mas é também isso. É claro que a preocupação principal é, obviamente, o Vasco jogar a bola, enfim. E aí, quem é o responsável por assumir a bronca de talvez esteja na hora de eu tirar o Verratti? O Diniz. Então o Vasco ganha e eu tenho muita coisa para reclamar do Diniz, mesmo após a vitória. O Vasco tem agora o objetivo, o desafio de sair da zona, e a gente recebe, para quem não sabe, o próximo jogo no domingo é contra o Atlético Mineiro, e não tende a ser um jogo fácil. Assim, o Atlético também classificou na Copa do Brasil, e aqui dando, se você torce para o Vasco, se você torce para outro time que está na Copa do Brasil, o sorteio é terça-feira, para quem não ficou sabendo. Mas o Atlético, assim como o Vasco, ele também classificou na Copa do Brasil, só que tem uma pequena diferença. Diferente da gente que tirou o CSA, os caras tiraram o Flamengo. Esse é o adversário do Vasco no próximo jogo. Pode ser que ganhe? Eu espero que sim. A tendência não tá caminhando para ser essa. E se ganhar, não basta só ganhar um jogo e depois descaralhar de novo. O Vasco tem muita coisa ainda para ser consertada. E, infelizmente, o segundo tempo provou isso hoje pra gente. 23 minutos, falei pra caramba. Muito obrigado por assistir. Se você discorda de algo que eu falei, você me segue aqui embaixo. Aí você pode comentar também, tá ligado? Você comenta aí o que você quiser. Mas e se inscreve aqui no canal, não costumo pedir, se inscreve aí, nós estamos juntos. Você viu 23 minutos de vídeo, não custa nada tu se inscrever. É nóis, aguardo vocês depois do jogo do Atlético.